Vamos lá, pessoal, para um curso de Deontologia Jurídica aqui pelo EVP, para ajudar você a gabaritar a sua prova, essas 10 questões que são tão importantes para a tua aprovação na OAB. Esse curso vai ser um curso de questões envolvendo todos os 3 diplomas que fazem aí, que compõem a deontologia jurídica cobrada na tua prova. Tanto o Estatuto da OAB, como o Regulamento Geral, como o Código de Ética. Nós organizamos esse curso por assunto. Nós vamos tratar, levando em consideração, tá, como base, como parâmetro, o Estatuto da OAB, nós vamos seguir aquela sequência que o próprio Estatuto traz. Atos privativos de advogado, direitos de advogado e assim por diante. Mas eu me comprometo com você em abordar também esses assuntos quando estiverem no Código de Ética e no Regulamento Geral, por ocasião da questão que a gente estiver analisando. Então, nós vamos ali ver a questão, resolvê-la junto, com um fundamento no Estatuto da OAB, e se tiver algum artigo correlato ou algum assunto a ser aprofundado, a gente passa também na oportunidade para o Código de Ética e para o Regulamento Geral, tá certo? Vamos começar, portanto, como a gente comentou, pelo começo. Vamos lá para o nosso primeiro artigo, para o nosso primeiro tema, atos privativos de advogado. Antes da gente começar nas questões, um parênteses. Essa matéria não era tão cobrada nas provas. Geralmente, a FGV pulava logo lá para o artigo 7º e saía cobrando, né, aqueles artigos do Estatuto seguintes. Ultimamente, tá, desde 2013 mais ou menos, ela começou a cobrar um pouquinho com mais afinco esse assunto tão importante que é essa parte inicial, tanto do Estatuto, como do Código de Ética, como do Regulamento Geral. Então, uma dica que eu já dou aí para ti nos teus estudos é que você não pule essa parte inicial. Dá uma lida, tem assuntos bem importantes, certo? Já foram cobrados algumas vezes nessas últimas provas da FGV, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira questão aqui, envolvendo essa parte inicial dos nossos diplomas. Paulo, bacharel em Direito, exerceu relevante cargo no Poder Executivo, nas 3 esferas de governo, adquirindo profundo conhecimento sobre as atividades internas da administração pública. Após aposentar-se, sem requerer inscrição nos quadros da OAB, estabelece serviço de consultoria jurídica, tendo angariado vários clientes desde o período da inauguração da sua atividade. De acordo com o narrado e observado as normas estatutárias, assinale a afirmativa correta. Aqui o que você tem que ver? Se Paulo poderia estar praticando esse tipo de ato. Atos privativos de advogado. Postular em juízo, logicamente com as suas exceções, nós vamos conversar. Quando eu falo que é ato privativo, é porque é somente o advogado que pode fazer, tá certo? Então, somente o advogado pode praticar a postulação em juízo, com exceção dos juizados especiais e da nossa justiça trabalhista, né? Nós temos aí também a parte de consultoria, de direção e de assessoramento jurídico, somente o advogado poderá fazer. Se envolver assunto jurídico, você pode começar a desconfiar. Porque se envolve assunto jurídico, é o advogado que tem que estar ali, tanto elaborando o parecer, como fazendo a consultoria, como fazendo a direção, tá certo? Outros atos privativos de advogado também, como você vai ver, é a parte do visto em ato constitutivo de pessoa jurídica. Como é um assunto que envolve aí uma incompatibilidade, um impedimento, nós vamos desmembrá-lo, tá? Mais na frente a gente conversa sobre ele. Então aqui, o que nós queremos saber? Se Paulo, bacharel em Direito, não inscrito na OAB, ele é o que então? Bacharel. Porque ele não é advogado, porque para ser advogado nós precisamos ser bacharel inscrito na OAB. Então, como ele não tem inscrição, ele é apenas bacharel em Direito. Ele, como bacharel em Direito, pode, tá? Com esse conhecimento que ele tem sobre as atividades internas da administração, estabelecer serviço de consultoria jurídica, angariando vários clientes desde o período da inauguração da sua atividade? Não pode, porque Paulo não é advogado. E a parte de consultoria jurídica, assessoria jurídica e de direção jurídica, isso tudo é ato privativo de advogado, ok? Então vamos lá para os nossos itens. Dentre as atividades privativas do advogado, inclui-se a postulação judicial e a assessoria jurídica, mas não a consultoria. A consultoria também envolve como ato privativo de advogado. O bacharel em Direito, aposentado, não tem vedado qualquer prática de atividade jurídica, mesmo não inscrito nos quadros da OAB. Tanto faz se ele é aposentado ou não, a aposentadoria não tem qualquer relevância para o comprometimento do advogado na prática dos atos privativos, tá certo? Então, também está errada. Letra C. O advogado atua na atividade judicial, pugnando pela defesa dos interesses dos seus clientes e na consultoria jurídica. Olha, tá com cara boa. Botar um pontinho. Terminamos a questão, né? Cuidado para não estar aí indo à frente.
As atividades privativas do advogado incluem a assessoria jurídica, a direção jurídica e a atuação nos juizados especiais. Esse item está errado, pessoal, só por conta desse termo. Porque a atividade privativa é aquilo que apenas o advogado pode fazer. E nos juizados especiais, apesar dele poder atuar, não é algo privativo. Nós vamos ter aí nos juizados especiais algumas alçadas que permitem a atuação da parte sem o apoio de um advogado. Nos estaduais, até 20 salários mínimos, e nos federais, em qualquer alçada, né? Nós não temos aí um valor mínimo. E ainda, tá? Em relação aos recursos dos juizados, todos eles precisam de advogado. Então, onde realmente o advogado está dispensado? Está dispensado nos juizados estaduais até 20 salários mínimos, tá? Se a demanda for penal, tanto faz se estadual ou federal, necessariamente precisa ter um advogado. Esse aí é o resumo, né? Já que nós estamos aqui apenas resolvendo questões das limitações nos juizados especiais. Então, dessa forma, a letra D está errada, porque não é privativo. Nós podemos ter sim, tá, o justo postulante das partes nos juizados especiais estaduais até 20 salários mínimos e nos federais também. O advogado atua, portanto, na atividade judicial, pugnando pela defesa dos interesses dos seus clientes e na consultoria jurídica. Letra C é o nosso gabarito. Olha aí, ó. São atividades privativas de advogado, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Nós temos aqui uma ADI, tá? A ADI 1127, que trabalha com essa parte aí dos juizados especiais, dando uma interpretação conforme, dizendo que apenas quando a lei dispensar a presença apenas quando a lei exigir a presença do advogado, haveria aí a ideia, né, de ato privativo de advogado, tá? As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica, como a gente havia falado, e os atos constitutivos de pessoas jurídicas que nós vamos abordar um pouco mais à frente, tá joia? Então, começamos aqui pelo artigo 1º, muito inicialmente e, obviamente, né, num ritmo apenas de resolução de questões. Olha aqui, pessoal, mais uma questãozinha envolvendo o ato privativo de advogado. Laura, advogada na área empresarial, após concluir o mestrado em renomada instituição de ensino superior, é convidada para integrar a equipe de assessoria jurídica da empresa KSA. No dia da entrevista final, é inquirida pelo gerente jurídico da empresa, ele é gerente jurídico da empresa, bacharel em Direito, sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de o mesmo ter logrado êxito no exame de ordem. Então, ele é bacharel, aprovado na OAB, mas não é inscrito, tá certo? Olha só, apesar de o mesmo ter logrado êxito no exame de ordem, tá? Ele não tem inscrição na OAB. Observado tal relato, consoante as normas do Regulamento Geral do Estatuto e da OAB, assinale a afirmativa correta. O bacharel em Direito pode exercer as funções de gerência jurídica, mesmo que não tenha os requisitos para ingressos na Ordem dos Advogados do Brasil? Não. Gerência, direção, assessoria, consultoria, é tudo ato privativo de advogado. E como privativo, apenas o advogado poderá praticá-los. A função de gerente jurídico é privativa de advogados, com regular inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Letra B, portanto, está muito bem parecida. O bacharel em Direito, caso preencha os requisitos legais, inclusive aprovação em exame de ordem, pode exercer funções de gerente jurídico antes da inscrição das Ordens dos Advogados do Brasil. Não, porque é ato privativo de advogado. E para ser advogado tem que estar inscrito nos quadros da OAB. A função de gerente jurídico, como é de confiança da empresa, pode ser exercida por quem não tem formação na área. Não importa se é de confiança ou se não é de confiança. A lei exige que a consultoria, a assessoria, a direção, a gerência jurídica seja exercida por um advogado, tá? Então, errado realmente é o letra B, o nosso gabarito. Olha aí o regulamento geral falando da direção e gerência. Olha só, pessoal. Lembra que a gente já falou aí do artigo 1º e eu já dei para vocês o artigo do estatuto, tá? Então, agora aqui complementando com o regulamento geral. A função de diretoria e gerência jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, ou seja, em qualquer pessoa jurídica, seja pública, privada ou paraestatal, incluindo quem? Instituições financeiras. Então, o gerente jurídico de um banco precisa ser também advogado. É privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontra inscrito regularmente na OAB. Vejam, portanto, que o artigo 7º é um artigo bem abrangente, explicando que o nosso artigo 1º falava de gerência jurídica, né? E trazendo aqui, dizendo que a empresa privada
pública, paraestatal, inclusive instituição financeira. Se for jurídica, a gerência; se for jurídica, a direção, ou seja, se eu estiver dirigindo um corpo jurídico, se eu estiver gerenciando um corpo jurídico, necessariamente precisa ser um advogado para ocupar aquele cargo, ok? Olha aqui, pessoal, uma matériazinha que sempre cria dúvida aí nos concurseiros, né? Aqueles que estão terminando aí a OAB, vão fazer a prova para poder garantir a vermelhinha e vão continuar estudando agora para concursos, né? Então, olha só uma questãozinha importante para a gente poder definir o que é que comprova a sua prática jurídica. Olha só. Esculápio, advogado, deseja comprovar o exercício da atividade advocatícia, pois inscreveu-se em processo seletivo para contratação por empresa de grande porte, sendo esse um dos documentos essenciais para o certame, tá? Existe aqui uma exigência de prática jurídica para ele poder concorrer. Diante do narrado, à luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB, o efetivo exercício da advocacia é comprovado pela participação anual mínima em... Ou seja, o que você precisa fazer para comprovar a prática jurídica naquele ano? 6 petições iniciais civis, 3 participações em audiências, 4 peças defensivas gerais ou 5 atos privativos de advogado. Ou seja, há uma especificação naquele ato ou é qualquer ato que seja privativo de advogado? É qualquer ato que seja privativo de advogado. E, obviamente, é a letra D, basta que sejam 5 atos privativos de advogado. Quem trata disso, pessoal, é o Regulamento Geral. Olha só, considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em 5 atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto, aquele que nós vimos lá no comecinho das nossas aulas, em causas ou questões distintas. Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante certidão expedida por cartório ou secretaria judicial, cópia autenticada desses atos privativos que foram praticados, certidão expedida pelo órgão público, no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos que sejam praticados. Ou seja, qualquer uma das 3 formas, sendo, né, atestado da forma como o nosso regulamento geral traz, comprova essa prática jurídica. Lembrando que essa prática jurídica, pessoal, ela precisa ser exigida por lei para poder ser exigida aí em um certame, né? Seja de concurso, seja de seleção pública, enfim. Lembrando que a Constituição Federal só exige essa prática jurídica para a magistratura e para o Ministério Público. Tem que ser 3 anos de prática jurídica após o bacharelado, tá certo? Agora, defensorias públicas, procuradorias, enfim, as outras carreiras jurídicas podem exigir também essa prática jurídica. E isso tem que estar previsto em lei. E ao prever em lei, cabe a cada uma dessas carreiras definir como que essa prática jurídica poderá ser comprovada. Se antes do bacharelado, se após o bacharelado, se 2 anos, se 3 anos, enfim. Cabe a cada uma das carreiras definir como irá exigir. As únicas que estão realmente, né, digamos assim, limitadas é magistratura e Ministério Público, 3 anos de prática jurídica após o bacharelado. Fechamos então? Muito bem, essa aqui é a parte, tá, que a gente está aprofundando, envolvendo aí o regulamento geral também, ok? Vamos lá, pessoal, uma questãozinha um pouquinho polêmica, tá? Nós temos aqui que ter um pouquinho de maturidade, um pouquinho de calma para entender um aspecto que envolve o Código de Ética com essa questão aqui trazida pela FGV, tá certo? Vamos lá para as observações, com muita cautela, com muita calma, para a gente poder entender isso aqui bem direitinho. Essa questão ela vai abordar o artigo 2º do Estatuto da OAB, que fala sobre o exercício da atividade de advogado como uma função social, como um munus público, tá? Como algo que ele exerce privadamente, mas com uma repercussão pública. E aí a gente tem 2 artigos envolvendo essa matéria, um artigo no Estatuto e outro lá no Código de Ética. Eu vou abordar a questão contigo, vou te mostrar qual é o item correto e aí a gente vai lá para as 2 leis para a gente poder analisar com cautela o que elas vão nos dizer, tá certo? Então vem aqui comigo. Mévio é advogado, especializado em causas cíveis, exercendo a profissão por longos anos, tendo sobressaídos na defesa dos seus clientes e percebendo como remuneração os seus honorários. Sendo figura conhecida no município, onde exerce a profissão e possui domicílio, é convidado a ministrar palestra em estabelecimento de ensino, divulgando a atuação do advogado e sua posição na sociedade. Um dos aspectos abordados está relacionado à atividade do advogado como indispensável à administração da justiça. Nesses limites, consoante as normas estatutárias, tá? É correto afirmar que... Então, nós estamos aqui com uma questão que vocês vão ver comigo,
que essa inicial aqui, esse caso concreto, não serve para nada. Isso aí a FGV vem fazendo várias vezes. Faz uma questão grande para você ler, perder seu tempo, e aí quando você vai resolver, você não precisava nem ter lido o caso concreto. Mas vamos lá. O que ele quer saber? Abordando a atividade do advogado como algo indispensável à administração da justiça, o que o nosso estatuto traz, tá certo? O estatuto diz que o advogado exerce função pública, que ele exerce ministério privado exercendo função social, atua na defesa de interesses patrimoniais privados com função pública. No seu ministério privado deixa de exercer função social? O que o nosso estatuto fala, pessoal? Está aqui no artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Nós já sabemos. Inclusive, é de se ressaltar o voto do ministro Marco Aurélio de Mello lá naquele recurso extraordinário que reconheceu como constitucional o nosso exame da ordem. O ministro Marco Aurélio fala que o advogado ele é essencial ao Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito visa proteger os direitos fundamentais. E quem garante o acesso à justiça na proteção desses direitos fundamentais é o advogado, sendo ele, portanto, pilar desse Estado Democrático de Direito. É algo também, né, a se considerar. Então, é indispensável, sim, a administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público. Serviço público e exerce função social. Então, o público que ele exerce é o serviço e socialmente ele exerce uma função, ok? No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos constituem munus público. Então, ele não vai aí garantir algo favorável, ele vai contribuir a essa postulação, a um pedido de algo que seja favorável ao seu constituinte, tá? Colaborando aí no convencimento do julgador, mas quem decide é o julgador. Então, nós não vivemos aí numa profissão de garantir, nós vivemos numa profissão como meio, nós tentamos chegar àquele objetivo, tá? E seus atos constituem munus público. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. A gente vai ver lá, nós estamos aqui nesses limites, tá? Artigo 7º, parágrafo 2º, que nós vamos ver lá quando a gente estiver conversando sobre direitos do advogado, ok? Então, envolvendo a nossa questão, nós temos aqui o parágrafo 1º e o 2º. Serviço público e função social e munus público. Munus, serviço público, função social, tá? Voltando para cá, o advogado exerce função pública? Não. A função que ele exerce é social, de acordo com o estatuto da OAB, está errado. Exerce no ministério privado, ou seja, é um serviço privado? Sim. Exercendo função social? Exercendo função social. Atua na defesa de interesses patrimoniais privados? Atua. Com função pública? Não. Pelo nosso estatuto, a função que ele exerce é uma função social. No seu ministério privado, deixa de exercer função social? Não. É no ministério privado que ele exerce função social. Ficou claro que o nosso estatuto fala? Assim está super claro. Não entendi aí qual é a polêmica que existe em relação a essa questão. Essa questão ela se salvou porque ela matava aqui, ó, de acordo com as normas estatutárias. E era de acordo com o estatuto que você deveria responder e de acordo com o estatuto nós respondemos. Mas nosso Código de Ética e Disciplina, lá no seu artigo 2º, traz a seguinte redação. O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública, olha aqui, que exerce. Ou seja, o nosso Código de Ética reconhece uma função pública exercida pelo advogado, ainda que seja em seu ministério privado. Ele subordina as suas atuações privadas a essa função pública que ele está exercendo. Código de Ética, portanto, traz o advogado como, né, alguém que exerce uma função pública. Muito embora nós tínhamos aqui, ó, na letra A, o advogado exerce função pública. De acordo com o estatuto, ele exerce função social, que era o que a questão exigia, perguntava, e é assim que a gente tem que respondê-la, ok? Pessoal, questãozinha abordando aqui o artigo 4º,
um artigo que trata sobre os vícios, né, na prática dos atos privativos de advogado e as suas consequências, certo? Vamos analisar a questão e aí a gente vai para o artigo para poder responder. Olha só, Caio, próspero comerciante, contrata para a prestação de serviços profissionais de advocacia Mévio, que se apresenta como advogado. O cliente outorga a devida procuração com poderes gerais para o fórum. Usando o referido instrumento, ocorre a propositura de ação judicial em face de Trácio. Quem propôs, né, obviamente, Mévio, que estava ali se apresentando como advogado. Na contestação, o advogado do réu, ou seja, Trácio, alega vício na representação, uma vez que Mévio não possui registro na OAB. Se Mévio não possui registro na OAB, ele não é advogado. E se ele está apresentando uma ação judicial em face de Trácio como advogado, ele está aí com um ato completamente fora, né, dos ditames legais. Consoante a certidão que apresenta nos autos judiciais. Diante de tal circunstância, é correto afirmar que Mévio, portanto, não poderia estar apresentando essa petição inicial, né? Os atos praticados pelo suposto advogado não ofendem qualquer dispositivo legal, ofendem, como a gente já viu, a postulação em juiz é ato privativo de advogado, não se fala em juizado, não se fala em justiça trabalhista, se fala apenas nessa petição inicial, então não vamos criar fatos novos, né? Vamos nos ater à questão. Verificada a ausência de inscrição profissional, deverá ser outorgado prazo para sua regularização. Como assim? Vá lá, se inscreva no exame da ordem, espere passar para poder você voltar aqui e regularizar a atuação, né? Não dá para estar aí outorgando prazo para regularização, já que o que foi verificado foi a ausência de inscrição profissional. Os atos praticados por Mévio são nulos, pois foram praticados por pessoa não inscrita na ordem, tá? Certíssimo, letra C. Aquele não inscrito, aquele impedido, aquele suspenso, aquele licenciado que pratica algum tipo de ato privativo de advogado, todos os atos praticados por ele será nulo, tá? A declaração de nulidade dos atos processuais esgota o rol de atos sancionatórios. Não, ele poderá responder ainda penalmente, tá? Ele poderá responder civilmente, ele poderá responder aí administrativamente perante a OAB. Então, olha só o nosso artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticado por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Mas o maior prejudicado aqui é o cliente, né? Que vai perder aí em prescrição, em decadência, vai perder aí em recurso, provavelmente um trânsito em julgado, enfim. Parágrafo único. São também nulos, ou seja, tem a mesma sanção do caput do artigo, os atos praticados por advogado que seja impedido, obviamente, no âmbito do seu impedimento, porque o advogado impedido, ele pode advogar, ele só não vai poder advogar em certas áreas. E advogando naquela área que ele está proibido de advogar, aquele ato vai ser nulo. Nós vamos analisar melhor e entender melhor o impedimento, tá? Suspenso, que aqui é penalidade, licenciado, que é aí um pedido administrativo que você faz para poder não atuar e, portanto, não pagar aí as anuidades, ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia, e a incompatibilidade é a proibição total, algum cargo que te proíbe completamente de exercer a advocacia. Impedimento e incompatibilidade são matérias que nós vamos ver juntas, tá? Mais na frente, resolvendo várias questões, a FGV está gostando bastante dessas questões, tá? Envolvendo impedimento e compatibilidade. Licenciamento nós vamos ver junto com cancelamento da inscrição, tá? Quando a gente começar a analisar as inscrições do advogado do estagiário, nós vamos entrar aí no tópico de licenciamento e cancelamento dessa inscrição. E a suspensão nós vamos analisar lá na ética, porque suspensão, pessoal, nada mais é do que uma penalidade sofrida que lhe impede, aí que não lhe permite exercer a advocacia em todo o território nacional. Nós vamos analisar quando estivermos vendo ética, tá certo? Então, diante dessas questõezinhas aqui abordadas, nós vemos que a letra C é a nossa resposta. Os atos privativos por Mévio são nulos, pois foram praticados por pessoa não inscrita na OAB, tá? E eu trouxe aqui uma jurisprudênciazinha só para a gente poder conseguir aplicar esse tema, né? E conseguir visualizar como isso realmente é reconhecido. E o juiz exigir que o advogado demonstre a sua inscrição, que ele comprove que é advogado realmente, isso não é abuso de poder, isso não é arbitrário, isso é algo que deve sim ser feito. Portanto, você estiver numa audiência, estiver desconfiando, peça para o juiz exigir da sua outra parte, né, do seu outro constituído, ali
a comprovação de que ele realmente é um advogado. Então, advogado que não comprova a regularidade de sua inscrição na OAB, declaração de inexistência do ato processual praticado, agravo não conhecido, a existência da comprovação de efetiva habilitação profissional do advogado que atua em juízo, constitui prerrogativa conferida aos magistrados pelo próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, está lá artigo 65. A exigência judicial de comprovação da regularidade da habilitação profissional do advogado não traduz, enquanto providência expressamente autorizada pela lei, comportamento processual que possa ser considerado, qualificado como arbitrário, especialmente naqueles casos em que a atuação desse operador do direito gera dúvidas fundadas quanto à sua qualificação para o exercício da advocacia, tá? Então, é legítimo que o magistrado exija de você a comprovação da sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.